boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda a mais um episódio do PodJus Podcast. Como o doutor Leandro costuma dizer, é onde a justiça, doutor Leandro? Ganha voz. E você está aqui, é um podcast leve, jurídico, que tenta, a ideia é alcançar temáticas para levar para você que é estudante de direito, operadores do direito, como todas as profissões jurídicas e a sociedade. Então, temos essa missão, essa função social de levar conhecimento técnico e jurídico de uma forma mais leve. E hoje nós temos um convidado super especial que vai falar de um tema que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao PodJus Podcast. Convidamos você a entrar na nossa rede social, comente, compartilhe, entre lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E em breve nas outras plataformas de streaming, como diz o pessoal agora, né? Streaming. Aprendi com meu filho. Streaming. Convido você a participar, como a doutora Luciana falou no nosso primeiro episódio, o conhecimento é libertador e enriquece a nossa vida. Então, convido você, um tema muito abrangente, atuante, você, operador do direito, você que está finalizando o curso do direito ou está cursando o curso de direito também é um tema que pode servir para você na sua carreira profissional. Então, convido você a participar conosco. E vou apresentar o currículo do nosso entrevistado de hoje, uma pessoa maravilhosa, super humana, que prontamente aceitou o nosso convite de estar aqui. E hoje iremos receber o Dr. Vitor de Souza Moreira. Seja bem-vindo, Dr. Vitor. Dr. Vitor, ele atua profissionalmente há 16 anos, é bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, especialista em processo civil pela Universidade também Católica de Pernambuco, mestre em Psicologia Social pela Universidade do Vale do São Francisco, Univasf, atualmente professor da FACESP e administrador do Instituto Fórmula Curso para Concurso. Dr. Vitor, seja bem-vindo ao nosso PodJus Podcast. A palavra está com você. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação enorme estar aqui. De fato, me sinto muito lisonjeado, né, com o convite. Por óbvio, um reconhecimento, né, de talvez uma carreira, né, mas, de fato, muito lisonjeado e espero contribuir com conhecimento jurídico, né, com um vocábulo um tanto mais acessível a todos aqueles, que eu acho que o propósito do podcast é que a gente consiga passar, transmitir a mensagem de forma mais fácil, né, deixando o juridiquês de lado. E, assim, de fato, só venho tentar ajudar um pouco, passar um pouco de informação aqui e agradecer mais uma vez o convite de forma muito especial. Ficamos felizes e então já vamos começar com a nossa primeira pergunta, doutor. Vamos sim, só um minutinho. A nossa primeira pergunta é direcionada ao Dr. Vitor. Só um minutinho que eu sem querer fechei aqui o... Meu Deus. Posso fazer? E você fica com a segunda? Pode sim. Dr. Vitor, para quem nos ouve, e aí a temática, só para contextualizar, é sobre inventário extrajudicial. E aí pode ser que a gente fale um pouco também sobre o judicial. Vamos falar um pouquinho, então, na sua experiência, o que realmente atraiu para essa área tão específica e qual é o lado humano que você enxerga ao lidar com o luto e a partilha? Doutora Suelen, agradecer, né, ao convite. Nós somos colegas, né, de instituição. Sim. 2 professores, então também agradecer essa oportunidade, agradecer ao doutor Leandro Magno, né, pela oportunidade. E vamos em sequência. A questão do inventário extrajudicial, o que de fato me levou a escolher ou a fazer essa atividade, eu entendo muito mais como uma simplicidade, né? O fato de você conseguir resolver uma demanda de forma mais célere, né? Com um tanto tirar a questão da burocracia, né? Da dificuldade. A gente sabe que a gente ingressa com um processo judicial e a gente depende de uma série de coisas, né? De atos procedimentais que são demorados, né? A gente demanda também a atividade dos serventuários, muitas vezes oficiar um órgão,
a gente necessita de decisões judiciais, né, que acontecem no curso, né, de um inventário judicial. E, assim, eu acho que o grande mote é a questão realmente é o tempo, né? E o tempo, ele é o que mais as pessoas prezam, né, nessa era que a gente vive, de que você consiga as coisas com exiguidade de tempo menor. Então, a grande questão do inventário extrajudicial é você conseguir resolver aquele caso que ele é apresentado, né, de forma mais rápida, né? A gente tem, em média, aí, se de fato as documentações, tudo tiver de forma regular, em resolver de 3 a 6 meses, né? E processos judiciais, eles demandam muito tempo. Eu não me recordo nenhum processo judicial que eu tenha entrado de inventário que eu tenha conseguido resolver o processo. Realmente demanda 10 anos, 15 anos. 2 anos. Eu também já atuei em alguns processos dessa esfera, desse tema, e a gente já fala para o cliente, não é fast food. Você acha que vai entrar com o processo hoje e em 3, 90 dias vai estar tudo resolvido. Doutor, mas eu preciso disso. Às vezes a questão do inventário é porque tem que vender os bens para fazer a partilha. Não esqueça. Tenta manter a manutenção desses bens porque vai demorar. A gente lida como o Dr. Vitor falou, a gente lida com a questão do servidor, do operador do direito na outra esfera. Você lida com a questão do judiciário, o magistrado, às vezes é um magistrado para uma cidade dessa magnitude. Então, às vezes o magistrado tem necessidades pessoais também, tem problemas de saúde. Aí quando você fala para um cliente, o magistrado está de licença médica. Doutor, você não está dando atenção ao meu processo? Não, porque o magistrado, infelizmente, ele é uma pessoa humana, né? É um ser humano, ele está suscetível à doença. Apesar de ele ser uma referência dentro do contexto do processo, aquele que decide, mas ele também tem doença, ele também tem corpo, ele também tem as necessidades fisiológicas. E às vezes as pessoas não entendem essa trincheira da advocacia. Você está do outro lado da trincheira e as pessoas acham que o direito é fast food. Você entrou hoje, amanhã tem que resolver. E nisso também a gente sabe que a questão, a quantidade de processos existentes, né, numa vara judicial, e não somente sobre inventário, mas diversas demandas de diversas naturezas, né? Uhum. Eu tive um caso que eu entrei com inventário, até na comarca de Casa Nova. Aí eu entrei no ano de 2017. Até agora o processo está no inventário judicial, né? E aí, na época, eu havia ingressado porque um filho, que seria um filho herdeiro, era falecido. E quem representaria seria justamente os netos, né, do autor da herança. A gente assim considera. E na época eram de menores, eram 3, né? E aí foi se passando o tempo, eles atingiram a maioridade. Eu cheguei no pessoal da família e disse, olha, é melhor a gente pedir, né, que é possível, né, de acordo com a codificação, a gente pedir a desistência porque há um interesse no ingresso na via extrajudicial, que é muito mais rápido, muito mais prático e a gente vai conseguir resolver de forma muito mais célere. Então, esse é o próximo passo. Atingiram a maioridade e a gente agora vai ingressar pela via extrajudicial. E sobre o lado humano, eu acho assim, a questão do lado humano, você olhar além da folha, né? Você olhar além do papel. A gente sabe que a relação de cliente com advogado, o advogado é quase que um psicólogo, né? Às vezes eu acho que é tudo, é psicólogo. Não desmerecendo nenhuma outra área, muito pelo contrário, né? Tentando contemplar, mas o advogado às vezes ele exerce função de amigo, de conselheiro, de psicólogo, e aí embarca nessas outras profissões, porque... E é justamente aí que eu acho que o advogado ganha a confiança do seu cliente, né? Eu acho que eu tinha a ideia de que o cliente que chega ao escritório, ele, como o doutor Leandro falou, o magistrado é um ser humano, mas os clientes também são seres humanos e os advogados também são, né? E muitas vezes chegam, por diversas vezes eu achava que não era comum um cliente chorar na frente do advogado. Mas é algo muito comum, né? E acaba servindo muito disso, né? Às vezes o cliente só quer ser ouvido. E a partir desse momento que você ganha a confiança do cliente, independentemente do que você vai cobrar, né?
Aham. E é justamente nesse sentido. E assim, o lado humano que eu vejo também na questão do inventário é de você virar a página, né? Você conseguir virar a página. O inventário é uma virada de página. Você, por óbvio, um ente querido faleceu, né? E essa pessoa, por obviedade, já não vai estar mais entre nós, né? E o inventário, por óbvio, não vai suprimir essa ausência de forma nenhuma. Mas a gente tem que seguir em frente, né? A vida é sempre no sentido de ir em frente, né? Então, é pegar, de fato, o patrimônio, as questões materiais, dividir entre os herdeiros e virar a página, né? Eu acho que o grande lado... E virar a página com celeridade, né? E não no sentido de morosidade, demora. Então, eu acho que essa questão do lado humano é importante. Eu gostei do ponto que o doutor Vitor falou, dessa questão além do virar a página, porque você fica, talvez, remoendo. Quando é o judicial e você espera e não tem uma decisão e o advogado despacha, e aí tem um juiz que tem os problemas, e o processo ele fica demorado nesse aspecto, e é ruim para quem está esperando também, né? A gente sabe disso. E assim, a gente pega algumas situações de que irmãos viram verdadeiros inimigos. Não sei se os doutores já pegaram, mas é como Interior tem isso. É porque eu não atuo nessa área, eu não peguei, mas... O seu irmão vira seu inimigo, né? E aí você vai resolver uma questão patrimonial, tudo vai pro lado pessoal. E aí muitas vezes o inventário, ele serve, de fato, virar a página. Sim. Pessoal, é questão de divisão, é quase matemático, vamos fazer a divisão e levar adiante, né? E você convencer, né, de que a vida segue. E cada um, se porventura, por obviedade, a gente sabe que os irmãos, tem irmãos que são harmoniosos, né? Tem relações harmoniosas, mas a gente sabe que tem relações que realmente são brigadas, delicadas, né? Delicadas. Eu passei por uma situação, até voltando aqui esse tema do servidor, eu fui despachar um processo, precisava só da escrevente do cartório judicial se manifestar em processo e dar o despacho. E ela estava de licença na comarca aqui no interior, daqui na cidade, saí daqui cedo, fui pra lá, e quando chegou lá, a escrevente tá de licença médica, não tem ninguém para substituir. Não tem ninguém. Você vai ter que aguardar. Qual o tempo de prazo? Ela acabou de sair de licença, ela tá de licença maternidade. Então são 5 meses, né? 5 a 6 meses esperando, e você fica agoniado porque você quer resolver a situação, mas ao mesmo tempo você tem o outro lado do cliente também que precisa dessa situação. Às vezes só um mero despacho, um despacho que pode solucionar todo o problema e você fica preso a situações, né? Mas ainda dentro dessa questão do acolhimento, eu acho importante o que o doutor Vitor falou sobre de você receber o cliente e entender a dor dele, né? Porque às vezes o cliente ele só quer ser escutado. Eu já tive uma experiência na trabalhista em que ele era uma cliente e a gente não tinha comprovação, enfim, foi um caso isolado. E eu falei, olha, eu não vejo viabilidade jurídica no seu caso. E aí ela começou a chorar. Então, assim, copiosamente, ela estava muito abalada com toda a situação, então eu tentei acolher dessa forma. O advogado não é só papel, como o doutor Vitor falou, são as relações humanas, né? Então, apesar da digitalização, do meio digital, da utilização do PJE, atendimentos que são virtuais, audiências também, é importante esse acolhimento para o cliente, principalmente nas áreas que os colegas trabalham, que envolve a perda de um ente querido, né? Então, esse acolhimento inicial faz toda a diferença. Mas vamos lá, doutor. O poder do extrajudicial. Para o nosso público, qual é a diferença prática entre o inventário judicial e o inventário extrajudicial? A diferença prática é o tempo, né? É o tempo. O tempo é o senhor do seu destino, né? Já dizia a música. Mas é o tempo. De fato, a morosidade, como há um tempo que a gente já tratou no ponto anterior, não ajuda, né? E aí o inventário extrajudicial, ele tenta tirar essa questão, o contato muitas vezes que você... Vai depender muito da diligência do próprio advogado, né? Porque no inventário extrajudicial é muito mais o advogado correr atrás da documentação, né? Por óbvio que o cliente lhe entrega, né? Mas aí você vai fazer a petição, vai começar a trabalhar,
mas você vai começar a perceber algumas coisas, se existe algum débito, né? Algum débito de natureza fiscal, pedir que o cliente resolva e, de fato, correr atrás, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer inventário extrajudicial, e aí muitas vezes eu tinha que correr no Cefaz, na Secretaria da Fazenda, para justamente emitir o imposto de transmissão causa-mortes, né? E é muito mais de diligência, então você tenta fazer rápido e levar até o local pertinente, justamente para que as coisas aconteçam rápido. Da mesma forma, você vai pegar uma certidão imobiliária de um bem imóvel, você também, quantas vezes eu fui no cartório de registro de imóvel justamente tentar diligenciar para que a gente tenha uma certidão, né? Uma certidão de inteiro teor, né? Uma certidão de inexistência de ônus e por aí vai. Então, assim, depende muito da diligência do próprio advogado em querer resolver o problema de forma mais célere, né? E já o judicial, o inventário judicial, não. Ele vai depender de uma série de circunstâncias. Tudo se dá de modo muito informal, né? Hoje, eu já fiz alguns inventários aqui em Juazeiro e fiz inventários, na sua grande maioria, em Petrolina. Mas você tem um contato direto, você tem um WhatsApp direto do pessoal que trabalha no tabelionato de notas. Então, algumas questões você pergunta diretamente pelo WhatsApp. Então, você vê que essa questão da formalidade não é tão formal quanto o procedimento judicial, né? Não vai necessitar desses atos procedimentais do procedimento judicial, que é normal, prazos, né? Atos. E aí você consegue resolver de forma mais rápida, mais célere. E vai depender muito do advogado em buscar a documentação, em conseguir resolver, enfim. E aí vai resolvendo e por fim, vai findar, né? Mas é a questão do tempo, de fato, é o diferencial. Porque, como o doutor Vitor falou, a questão do tempo. Essa modalidade que ela se torna um maior presente para quem está aguardando, então, a questão do inventário extrajudicial ao inventário judicial. Doutora Suelen, a palavra. Doutor Vitor, então quais seriam, depois dessa explicação da diferença, quais os requisitos para que se encaixe em um, quais os requisitos para se encaixar no outro, o que a lei fala sobre isso, como é que você pode colocar na prática para deixar claro para o nosso ouvinte? O inventário extrajudicial, ele é mais simples, né? Em tese mais simples. Então, a regra geral, vamos tratar da regra geral, porque tem, por óbvio, algumas especificidades, né? E sempre há uma modificação. Mas a regra geral é que todos sejam maiores, né? Todos gozem da capacidade civil, né? De capacidade civil plena para poder, enfim, concordar com o que ali está no inventário, no procedimento de inventário. Tem algumas especificidades mais... Vamos para o lado mais geral. Mas que todos sejam de acordo, isso é o principal, que todos sejam maiores e que tenham discernimento necessário para se fazer o inventário. Agora tem algumas, né, tem a situação do testamento, né, existência do testamento, mas foi observado que em algumas circunstâncias o testamento ele pode ser ele vai ser necessário uma ação de fato para fazer o registro, uma ação judicial para fazer o registro de testamento, e após isso você faz o inventário extrajudicial. E também tem a questão, que é uma questão também mais atual, que é justamente dos menores, né? Que é possível fazer o inventário extrajudicial se tem pessoas menores? Agora, tem que haver a concordância do Ministério Público. Então, era algo que antes, de fato, não existia, mas em períodos recentes, 2024 para cá, é necessário justamente a concordância do Ministério Público. No extrajudicial. No extrajudicial. Então é uma novidade, né? E aí... Mas os aspectos gerais justamente são esses, né? Então é justamente você ser maior de idade, você ter capacidade civil, né? Dos atos da vida civil. E que todos estejam de acordo. Porque se houver qualquer divergência, o inventário não vai ser extrajudicial, vai ser judicial. E quais são os principais documentos, então, assim, para iniciar? Por exemplo, se eu vai receber um cliente sobre inventário judicial ou extrajudicial, quais são os principais documentos que esse cliente precisa te levar no dia do atendimento? O que você pede, assim, de início? Os documentos são vários, né?
principalmente que você tem que entregar toda essa documentação já pronta. Por isso que eu digo que a questão é muito mais de uma diligência do próprio advogado, né? Mas os documentos pessoais, né? RG, CPF, certidão de óbito, né? Do autor da herança, certidão de casamento dos herdeiros, né? Justamente o RG, uma CNH para demonstrar ali o vínculo de filiação. Esses são os documentos básicos. Se porventura tiver bens, né, os documentos de titularidade dos respectivos bens, né, de titularidade de propriedade, certidões imobiliárias, as certidões tem que ser recente, né, não pode ser certidão que... O que seria esse recente, doutor? Recente, porque no direito tudo depende, né? Porque, se eu não me engano, acho que são 30 dias. Porque atualmente tem certidões que você emite tanto em cartório de notas como no cartório civil. Tem umas validadezinhas? Isso é uma validade. E aí você pode pedir, se tiver dentro do prazo, você não tenha que pagar a certidão toda, mas para que seja ela revalidada. Né? Entendi. O que mais de documento? Aí vamos lá. É interessante o cliente, né? No caso os herdeiros, né? Se foram os herdeiros de fato, e pode ser a meieira, né? A viúva, né? Então, é interessante que saiba quais são os débitos, se porventura o autor da herança tenha débitos, né? Então, ou se não, porque você vai ter que emitir certidões negativas. Certidões negativas do município, certidões negativas do Estado, certidão negativa do ente federado, né? Da União. Então, todas essas... Há uma necessidade que você emita e que saiba. Porque se porventura tiver débitos, você tem que regularizar para que essas certidões negativas elas saiam. Se porventura um débito for muito grande, você pode fazer um parcelamento, mas a certidão negativa tem que sair, porque senão vai obstar o inventário extrajudicial. É aquela certidão negativa com efeito positivo, Isso, né? Positivo. Com efeito positivo. O meu primeiro processo foi inventário. Foi? Foi do meu pai. Eu cheguei a fazer logo no início de carreira também, que foi extrajudicial. Nossa, foi muito rápido. Eu tava, acho que no meio da faculdade, quando meu pai veio a falecer. Não, tava iniciando a faculdade, isso mesmo. Eu iniciei na graduação em 2015. Meu pai veio a falecer no final de 2015. Eu tava no segundo semestre. Aí, em 2016, nós tivemos que procurar um advogado e a gente debatendo, e aí... ele me ajudou e eu ajudei a fazer a petição. E no decorrer do processo, e demorou. Foi sair, o inventário mesmo foi sair a decisão ano passado. Porque foi judicial, no caso? Foi judicial. Entendi. E aí de documentos também, assim, é interessante saber, por exemplo, se tem débito de natureza municipal. O IPTU do imóvel tem que estar regular, né? Porque você vai realmente tirar uma certidão negativa junto ao município. Isso para um imóvel de natureza urbana, né? Sim. Aí, se porventura for um imóvel de natureza rural, né? Você vai ter que saber se tem débito do ITR, né? É interessante o seu imóvel ser cadastrado no INCRA, né? Que é o CCIR. Foi um imóvel rural, né? Se foi imóvel rural. É interessante também ter um cadastro ambiental rural, né? Que é num site do governo federal. Então, todas essas... Porque, necessariamente, no curso do inventário, se porventura, ao você chegar ali no tabelionato de notas para fazer um inventário extrajudicial e não apresentar, né, essa documentação, eles vão exigir. Ou vão exigir lá, ou vão exigir no cartório de registro de imóveis na hora que você for registrar o bem imóvel rural. Né? E certidão do cartório de protesto, né? É interessante ter dos últimos 5 anos daquele local que você residiu, né? Então, assim, é uma infinidade São vários documentos, né? Que você tem que... Você também, ao fazer o inventário extrajudicial, você tem que fazer o recolhimento do imposto de transmissão causa-mortes, né? Que depende de cada estado? Que é justamente por cada estado, né? Você... Se o bem imóvel é situado em Juazeiro, você vai, de fato, dar ingresso aqui, né, na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. E aí você vai lá, o que acontece normalmente, de forma tentando ser um pouco prático. Você apresenta o inventário com a documentação pertinente do inventário, né, a petição do advogado.
e é analisada lá, e um fiscal vai analisar o valor do bem, né? Quanto vale aquele bem. E a partir daí aplicar o percentual relativo ao imposto de transmissão causa-mortes. E ao findar, o herdeiro, né? No caso, pode ser, enfim, o inventariante ou os herdeiros, os filhos ali, ao efetuarem aquele pagamento, retornam para o cartório de tabelionato de notas. E lá apresenta o comprovante de pagamento para que o inventário retome o curso, ou se caso você de fato tiver dado entrada a partir dali, né? Mas essa fase que acontece na Secretaria da Fazenda, ela é necessária porque tem que haver o pagamento do imposto de transmissão causa-mortes. Então, nesse caso, o inventário extrajudicial é necessário a presença do advogado. É necessário, obrigatório. É outro que a gente até passou, né? E isso até é interessante, importante, né? É um reconhecimento da nossa atividade para que a gente não seja simplesmente desprezado, né? Com certeza, imagina, só ser no judicial. Não, porque antes o pessoal, quando começou, isso há alguns anos atrás, o pessoal procurava muito o pessoal da área de corretagem, né? De despachante de documento. E teve esse reconhecimento da nossa classe em relação à obrigatoriedade do advogado. Então, até tem pessoas que fazem e procuram um advogado para assinar em parceria, coisa e tal. Mas é bem... Como eu falei, do meu pai a gente começou em 2016 e foi finalizar ano passado. Finalzinho do ano passado, isso mesmo. 8 anos, né? 8 anos. 8 anos. E minha mãe desesperada, minha irmã desesperada, e gente, calma, até ter um alvará, né, do inventário. Então, demorou. E eu que fui intimado pelo Cefaz a comparecer na unidade mais próxima e vai lá. A gente porque era um inventário, a gente não tinha bens imóveis constituídos, em termos de finalidade de estar atrelado ao meu pai. Mas o meu pai tinha uma ação indenizatória e um fundo de previdência privado que ainda está em tramitação, porque esse fundo de previdência tem um valor a receber e a gente precisaria fazer esse inventário judicial com esse alvará para habilitar a minha mãe dentro do processo Pro recebimento. Do recebimento, que até hoje não saiu. Eu já fui noticiado e já fui multado, fiz a representação, fiz a defesa, que ainda não há, é um valor virtual, um valor que a gente não sabe ainda, não tem um levantamento. Tem um levantamento prévio de 2006, então estamos falando praticamente de 20 anos. Muito tempo, né? De um valor congelado, entendeu? E o Estado já atuou e já nos noticiou, já nos multou. Graças a Deus, já tinha finalizado a faculdade de Direito, já estava atuando como advogado e pude apresentar a minha defesa. Então, teria que constituir um advogado para fazer a defesa. Mas é isso, como o doutor Vitor está falando, o inventário extrajudicial ele traz esse privilégio de ser mais célere, mais rápido. O nosso familiar durou 8 anos. Imagine você esperar 8 anos para usufruir de um bem, e no nosso caso não é um bem, é um valor virtual que ainda está em discussão, ainda tem juros e moras, se vai sair mesmo, porque é um fundo de previdência privado que houve uma manobra irregular. Eles pegaram o fundo de previdência dos trabalhadores, um fundo de previdência privado. Meu pai trabalhou 38 anos dentro dessa empresa. Ele contribuiu desde o início. Então, são 38 anos de fundo de previdência social, federal, e o fundo de previdência privado. E ele pegou esse investimento, o fundo de previdência pegou esse investimento e alocou no CNPJ titular da empresa no plano de recuperação. E acabou que a empresa entrou em falência. Entendeu? Então, só estou contando essa história porque foi a expectativa que a gente passou. Acho que foi um declínio. A gente estava aqui e quando a gente recebeu a notícia, houve um declínio total. Imagine, meu pai trabalhou quase 40 anos na mesma empresa, em outras cidades, em outros estados, mas ele teve a oportunidade de sair da empresa, mas não, ele quis trabalhar naquele lugar que ele começou aos 17 anos e saiu aos 40 e poucos anos devido à doença que ele teve, ele teve artrite reumatoide grau 3. Então, eu cresci nesse meio, né?
Eu cresci vendo meu pai saindo 5 horas da manhã, voltando 10, 11 horas da noite, às vezes nem voltando para casa porque ele estava no trabalho. E você vê todo o fundo que ele constituiu ao longo do seu decorrer laboral para dar o bem-estar para sua família, ser inserido em outros contextos e você vê todo o decorrer do declínio daquele que era o seu herói, né? Meu pai era o nosso herói. Então é muito doloroso. O sistema, quando ele bate mesmo. Mas voltando aqui ao assunto, doutor. E uma outra questão, né? Poxa, que é um depoimento realmente impressionante. Doutor Leandro, e uma outra questão também é a questão do inventário, onde você fazer, né? Onde você dá entrada na sua escritura pública de inventário. Você pode fazer no território nacional todo. Então, assim, muitos clientes têm justamente essa dúvida. Doutor, eu dou entrada em Petrolina, eu dou entrada em Juazeiro, né? E aí ficam naquela, né? Doutor, onde é mais barato? Né? E aí vai essa... Mas há essa possibilidade de você dar entrada no inventário. Se o seu imóvel é em Petrolina, você pode dar entrada no inventário extrajudicial aqui em Juazeiro. Isso. Não tem problema. Se o seu imóvel é aqui, pode dar entrada lá. E é aquilo que eu disse, é sempre bom você ter contato com os funcionários dos cartórios, porque muitas vezes até para fazer cálculo é complicado, né? Às vezes é vantagem você fazer em Juazeiro e às vezes é vantagem você fazer em Petrolina. Mas é interessante você saber mais ou menos os valores dos bens, né? Os valores de mercado, né? Os valores que são praticados, para poder passar ao pessoal. O pessoal lança no sistema interno, doutor, se você de fato fazer aqui, os emolumentos vão ser X, vai ser X. Se você fizer em Juazeiro, vai ser Y. Então, a partir daí, você passa essa informação ao seu cliente para facilitar. Olha, você vai ter um desconto aqui, né? Vamos fazer um desconto, mas em Juazeiro vai ser R$3.000 a menos, né? Petrolina vai ser R$3.000 a mais. Então, você tem essa possibilidade. Essa balança, né? O equilíbrio. Porque até para a gente calcular, advogado é meio complicado para fazer cálculo matemático. É por isso que a gente escolheu humanas. E aí, assim, o importante, por isso que a gente fala, advogado tem que ser muito diligente, né? Tem que ter bons relacionamentos, né? Aquelas pessoas que você trata diretamente nos cartórios, né? De forma no WhatsApp. Então, é você sempre manter as boas relações, que eu acho que ao você fazer uma pergunta, eu acredito que ela não vai ser escusada de lhe responder, né? Isso. Então, é sempre a gente tentar manter o bom diálogo, né? E a informação vem. E a partir do momento que a informação vem, você passa para o seu cliente. Eu entro no cartório, faço contato com todo... Minha esposa diz que eu sou... Vereador. Gosto de cumprimentar todo mundo. Aí eu tenho um contato dentro do cartório, que quando eu tô em dúvida aqui, eu mando mensagem... Aí ela não responde, eu ligo. E aí, fulano, pelo amor de Deus, me dê uma resposta. Porque é muita informação, né? E o cartório tem um regimento interno. Isso. E tem um regimento nacional, um regimento estadual. Até mandar um abraço aqui para nossa tabelinha lá de Casa Nova, a doutora Camila. É uma pessoa muito aberta, me ajuda pra caramba também em algumas informações. E tem me ajudado em umas demandas lá complicadíssimas, de quebra-cabeça mesmo. Então, mandar aqui um abraço para ela. E vamos aqui mais uma pergunta, doutor. Em relação a documentos, essas coisas... Eu acho que é o ponto 4, doutor Leandro. Isso. Qual o maior mito que as famílias têm e costumam ter sobre o tempo e a complexidade de inventário? Acho que o doutor já comentou isso. Já comentei um. Como o seu trabalho pode desmistificar esse fato da questão do inventário? Até, né, doutor Leandro, até o que as pessoas têm pelas experiências das outras pessoas, né, e por ouvir dizer, né, e aí tem sempre a lembrança de um processo judicial, de um inventário judicial que demorou muitos anos para ser resolvido. E aí, em razão disso, eu acho que o grande mito é a questão da demora, né? Vai demorar? Falou inventário, doutor, e vai quanto tempo? Então, eu acho que a questão do principal do mito é essa, né?
A outra questão também é a questão financeira, que eu acho que pesa um pouco. Isso. Que a pessoa que de fato vai fazer o inventário, ela tem que se resguardar, ter uma reserva, né? E tentar, de fato, fazer um jogo, né? Um jogo de cintura para poder pagar ali as despesas que ali estão, né? Que vai ser advogado, vai ser os emolumentos do cartório, vai ser o imposto de transmissão causa-morte para pagar a Secretaria da Fazenda. Então, de fato, tem que ter um aporte financeiro para poder trabalhar, né? Para poder, justamente, que o inventário extrajudicial tenha sequência. Mas aí você, de fato, olha, é vantajoso. Ou então, sempre trabalhe com a ideia, tem um bem imóvel, procure um comprador. O comprador, ele pode, inclusive, assumir as despesas, né, para a realização do inventário extrajudicial. E a partir do momento que for efetivada a compra e venda, né, de fato, a venda futura, ele vai e abate todos os gastos que ele teve aí no curso do inventário. Isso acontece muito, né? Isso acontece muito. Meu segundo processo foi inventário também. Mas eu fiz em parceria com meu primo já era advogado. Aí eu tava em casa, aí um amigo em particular me ligou, meu apelido é Léo, e diga, você tá advogando? Eu falei, não advogo, mas tem o meu primo que a gente faz em parceria, coisa e tal. Mas eu tô precisando fazer, eu tô comprando um imóvel, e o imóvel tá numa partilha, coisa e tal, e eu tô precisando de um advogado aqui cobrou X. E você é meu amigo, então eu desde pagar esse X pra pessoa, pagar X pra pessoa, eu vou pagar Y pra você. Pra você, já pediu um desconto. Eu falei, pô, velho, só porque eu não sou, tava recém-formado já. Aí eu falei, não, beleza, vou começar aqui com o meu primo. Pega, vamos. Aí fizemos esse inventário extrajudicial. Foi feito até em outra cidade, esse inventário, o imóvel fica numa cidade, o inventário foi feito em outra. E todo mundo estava de acordo. Aí agora no final, isso já tem uns 3 anos já, no final, apesar de ter entrado isso em 2000, foi logo na pandemia, veio aquela questão da tudo ficar travado e parado, foi em 2022. 2022 veio uma das partes, nos herdeiros, não estavam mais de acordo. A nossa sorte foi que a gente fez um documento à parte, onde ele renunciava, né? Então foi juntado junto ao processo extrajudicial, e foi, como o doutor falou, a gente fez uma negociação à parte. Quem está comprando vai assumir isso, vai assumir aquilo, vai pagar isso, e acabou se resolvendo essa situação. Muitas vezes até para evitar uma mudança de concordância, né, que às vezes no curso do inventário a lei se muda, até uma sugestão aos novos advogados, faça uma procuração pública, já no princípio em que todos os atos quem vai assinar é o respectivo advogado. Isso. Que aí vai suprimir, porque quando chegar lá no final, que a escritura pública estiver pronta, porque vai ter que chamar todos os herdeiros, né, para assinar lá na frente lá do pessoal do cartório, do funcionário do cartório, o tabelião, enfim. E aí, quando você faz uma procuração pública lá no princípio, né, já facilita, já tira esses entraves, né? Doutor Vitor, ainda na perspectiva do que o doutor Leandro comentou, me tira uma dúvida. Como funciona, então, no caso, se o imóvel não foi escriturado? Se está só com compromisso de compra e venda. É possível inventariar? Não, né? Mas como é que funciona? Me conte aí. Fale para os nossos telespectadores. Eu pergunto isso porque surge muito essa dúvida. Tenho a impressão de que, às vezes, a galera não se preocupa em fazer esse registro, faz só a compra e venda, então não... Às vezes até para evitar um pagamento de imediato de algum... De tributação. Isso. Então, às vezes faz o compromisso compra e venda, deixa lá guardadinho, aí chega nessa parte de inventário. Qual é a sua sugestão? O que o direito fala em relação a isso? Primeiro resolve, depois tem que inventariar. É uma situação bem, bem complicada, né? De fato, a não regularização, o não registro, né, no cartório de registro de imóveis. Se a gente for pelo lado legalista, pela formalidade legal, né? Herda-se bens, direitos e dívidas, né? Não é um bem registrado, mas é um direito, né? Uhum. Então, se for pela legalidade, você teria que informar a questão da compra e venda, mesmo se tratando de um bem. Se for um direito possessório, né?
Então, herda-se bens e direitos, né? Se aquela pessoa tem direitos que não, de fato, não é o registro, né? Que existe a diferença, a gente da área de direito sabe, existe a diferença de propriedade e posse, né? Mas se for pela formalidade legal, teria que se informar, né? Pelo menos teria que se informar que existe aquele direito a ser partilhado, né? A ser dividido. Né? E a partir daí, de fato, eu nunca num inventário extrajudicial, eu sempre pego as ações, os imóveis que estão de fato registrados. Mas se for pela literalidade, sim. Pela literalidade legal, você teria o dever de informar. É verdade. Mas a gente sabe que a prática é diferente da formalidade, né? Sim. Então, se você... É aquilo que diz, né? Se você puder diminuir os custos, né? Porque a cada bem que você coloca dentro do inventário aumenta o custo em todos os sentidos, né? Seja nos emolumentos cartorários, seja no pagamento do imposto, enfim. E aí tem outras formas de tentar regularizar isso, né? Tem uma ação de uso capião, né? Enfim, tem outras ações que você pode tentar ter o título, né, de propriedade pela pressão aquisitiva, que no caso é a ação de uso capião. A grande problemática que a gente vê aqui rodando pelos interiores daqui da nossa região é isso. Os imóveis rurais não são registrados. Nem às vezes tem um registro de compra e venda. Tá lá há séculos naquela área. E ainda tem uma problemática agora, que vamos entrar aqui na polêmica, a questão do ICMBio, né? E do INCRA, que em relação às propriedades rurais, se tiver um marco natural entrando na área rural, é uma área de preservação ambiental, não pode fazer escritura, não pode fazer nada, e o inquilino está ali há mais de 80, veio do pai, ou foi do bisavô que foi para o pai, que não sei o que. Então, isso é uma problemática que tem se entornado aqui na nossa região, e não obtém uma resposta precisa. Você vai para as reuniões com o pessoal do ICMBio, com o pessoal do INCRA, não, mas é área de preservação ambiental. Sim, mas aquela pessoa já ocupa aquela área há X anos. E só agora de 2019, 2020 para cá que começou a ter essa averbação do que é parque nacional, o que é parque de pasteio, o que é área de preservação de caatinga. Então, o que a gente percebe quando a gente tem esses atendimentos no interior é essa questão. Muita gente não se preocupa em registrar, porque detém aquela posse já há X anos, acha que aquela posse é de eminência dele, e também há um grande êxodo de pessoas procurando advogados, entrando com reintegração de posse ou uso capião para o juiz dar o título, né? Dar o título e você correr no cartório e registrar. Para não recolher aquele prazo de 30, 20 anos que detém a posse da área. Agora, é uma dica, eu acho que é sempre bom quem tiver uma situação dessa, um imóvel desse, sempre procurar um profissional, um advogado, orientar qual é o melhor caminho a ser tomado para tentar registrar, né, a sua propriedade. Isso. Ir até o cartório, ver quais são as possibilidades que tem também. A possibilidade de um uso capião feito em cartório também, né? Uso capião extrajudicial. Uso capião extrajudicial, então realmente buscar um profissional e... Hoje já tem até a adjudicação compulsória extrajudicial também. Com a doutora Emanuele, uma vez eu fui debater com ela um tema, e ela, não, doutor, vamos fazer uma adjudicação compulsória, eu entrar com uso capião extrajudicial, ela não faça uma adjudicação compulsória extrajudicial. Pode. Esses são um checklist, já está tudo aqui, você só vai mudar o título da petição e mudar os artigos, coisa que eu fiz. Resolvemos no instante. Foi questão de dias, nem foi meses, foi questão de dias, conseguimos adjudicar e se resolveu a situação. Uma coisa que fosse para o judicial, para a questão da adjudicação compulsória no judicial, ia levar tempo. Mas vamos para os nossos apoiadores, doutora? Ou tem mais alguma pergunta, doutor Vitor? Não, acho que a gente pode dar uma pausa para doutor Vitor, respirar, tomar uma água. Vamos aos nossos apoiadores, nosso diretor técnico, marketing, imagem, operacional, VIP Consultoria Contábil. A VIP Consultoria Contábil, ela está à sua disposição, você pessoa jurídica, pessoa física. Em breve estará nas redes sociais e em breve também estará o WhatsApp de contato. Escolinhas Boleiro do Vale fica localizado ali no campo da ABB de Juazeiro.
com os horários das 16 às 17 para o sub-5 ao sub-8 e das 17 às 18 sub-9 ao sub-12. Então, se você tem seu filho ou filha, leve ele lá, faça uma aula experimental com o professor Bruno. Nesse mês das crianças, ele está com a promoção. No ato da matrícula, ele vai estar dando um desconto de 20%. Então, entre lá na rede social da Escola Boreiros do Vale, entre em contato com o professor Bruno e agende a sua visita, dias de terças e quinta. Vem aí o aplicativo de delivery para o seu veículo, Garagem Oficial, em breve na palma de sua mão, no seu celular, na Apple Store e na Google Play, né? Como é? Até esqueci a loja da Android. Mas em breve... Acho que é o Google Play, né? Na Play Store. Na sua Play Store. Então, em breve, na palma de sua mão. Inexus Vale do São Francisco. A Inexus é uma multinacional na área de marketing digital. Ela tem a sua sede localizada lá em Orlando e tem um diretor franqueado aqui na nossa região do Vale de São Francisco. Então, se você tem uma empresa ou uma marca que quer performar no meio digital, procure o pessoal da Inexus Vale do São Francisco, que ele estará de braços abertos para atendê-lo. Estúdio 74 é o nosso parceiro aqui de podcast. Você que tem um projeto de videomaker, né, que chama? Videomaker, audiomaker, se precisa de um audiovisual, traga seu projeto aqui, entre no site www.studio74.com.br, traga seu projeto, traga a sua ideia. Se você tem um bilhãozinho, ele vai pegar e vai fazer florescer na sua mente, na sua vida. Foi assim conosco do PodJus Podcast. Começou com uma simples entrevista comigo, depois uma entrevista com a doutora Sueli, e hoje estamos aqui com o PodJus Podcast. Então, o nosso diretor Cleiton Darlan vai estar à sua disposição e de braços abertos para atendê-lo. E a nossa, não fazer mais aquele nada mais, nada menos, mas a nossa mentoria OAB na mão. A mentoria OAB na mão, ela é voltada para o público que está cursando, já finalizou o curso de Direito e que está cursando cursinho e fazer a prova da segunda fase da OAB, em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. A doutora Sueli é especialista nisso. Ela tem uma metodologia aplicada para você, voltada para a segunda fase da prova da OAB. Se você está tendo dúvidas, se você está naqueles meios virtuais, não defamando nossos colegas, mas o meio virtual ficou muito pragmático e você não tem aquele contato direto com o seu professor. Então a mentoria OAB na mão com a professora Sueli te traz a realidade da prova da OAB, segunda fase, em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Entre lá no direct aí tem casca de banana, doutor Vitor. Entre lá no direct do Instagram, lá da mentoria OAB na mão, bote lá, professor Leandro ADV cashback. Com certeza ela vai dar um cashback para você na sua matrícula. Toda vez ele lança um desconto diferente aqui. Eu sou fruto dessa mentoria. Eu tive muita dificuldade logo após a pandemia na prova da segunda fase e acabei adentrando na mentoria OAB na mão e fui aprovado na segunda fase em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E uma prova difícil. Uma prova difícil. Ultimamente o funil tá apertado. Eu sei que todo mundo sai da graduação achando que está sabendo de tudo, mas você precisa da mentoria para te direcionar para aquilo que você precisa. Então, entre em contato e curse a mentoria. Obrigada, Léo. Inclusive, a gente falou, mas deixa eu só verificar, próximo final de semana, no caso, dia 19, vai ter a prova da segunda fase da OAB e desejar uma boa prova para a galera, né? Que eu acho que quando esse episódio for ao ar, acho que já realizaram, mas eu desejo uma boa prova para que todo mundo consiga êxito. Lembrando que é só uma prova, gente. Se você não conseguiu agora, tenta novamente, que a prova da UAB é até passar. E aproveitar também, Léo, de um dos nossos apoiadores, falar da Padaria Verde Rio. Isso. Que sempre nos agracia com vários salgados entre os intervalos de um episódio e outro. A gente acaba saboreando das delícias lá da Padaria Verde Rio. Então, muito obrigada pela parceria e pela disponibilidade de sempre. Em breve estará no nosso quadro de apoiadores. Com certeza.
Doutor Vitor, então, o inventário extrajudicial exige um consenso. Qual a sua abordagem ou habilidade de negociação? Entra aí o poder do advogado, da fala, de como a gente pode dizer, olha, é melhor no extrajudicial que vai ser mais rápido. Como é que o senhor lida, como colocar em prática e trazer essa transformação, né, desse conflito em uma cooperação para chegar no acordo? É interessante. Até como eu já salientei aqui, né, algumas vezes a relação entre irmãos é de fato muito conflituosa, né? É fruto de uma vida, né, de muitas vezes irmãos que constituíram sociedade, e essa sociedade se desfez, muitas vezes por conta que um afirma que passou a perna no outro. Então, vira de fato Osama Bin Laden inimigo número 1, né? E aí até você conseguir contornar todos esses conflitos, né? Conflitos pessoais, que são de fato pessoais, envolvem a questão familiar, ou quem o pai ou quem a mãe de fato no decorrer ali da vida deu mais atenção, porque tem muito isso, né? A questão do ciúme e de fato, meu pai lhe agraciou mais com isso, meu pai vendeu um imóvel e lhe deu dinheiro, meu pai lhe dá uma pensão até hoje, enfim, e por aí vai. Então essas questões você acaba tendo que conversar e ter que apaziguar no sentido de resolver. Eu até tive uma situação no passado de um processo do inventário extrajudicial em que os irmãos eram de fato divididos, né? Eram 8 irmãos, mas eles 4 de um lado, 4 do outro, e eles não se batiam para fazer o inventário extrajudicial. Então a solução foi: escolha um representante de cada lado, um que tenha uma cabeça mais aberta para o diálogo, para conversar, e aí a partir disso esse vai convencer os outros, e aí por aí vai. E aí você vai convencendo, vai dialogando com um, vai dialogando com o outro. Olha, o inventário extrajudicial é matemático, a divisão é igualitária, o que vai caber a um vai caber a outro. Então, todos, né? Então é sempre nesse sentido, e o que passou, não volta mais. Tem até uma música de Marcelo Falcão, né? Que era cantor do Rapa, que hoje ele faz carreira solo, que até fiz questão aqui de transcrever aqui. Ele fala bem assim: hoje eu acordei e decidi esquecer broncas e mágoas de outrora, abrir o coração e todas as portas. Decidi que vou retirar roupas do armário, já era hora, doar todas elas agora. Então assim, vamos tirar todas as amarras, né? Tentar resolver os conflitos, né? E tentar cada um seguir, passar a página da vida adiante. Então, não é interessante você ficar preso ao passado, né? A cada dia que a gente aqui está, é um dia a menos aqui na Terra. Então, vamos tentar aproveitar o agora e seguir em frente, virar a página. Uma história de impacto, doutor. Conte para nós sobre um caso em que a sua atenção no inventário extrajudicial fez a diferença mais significativa. Eu tive um inventário extrajudicial que algumas pessoas precisavam vender os bens, porque tinha uma pessoa com câncer, né? E aí necessitava justamente para poder ter o dinheiro para fazer o tratamento, né? E enfim, seguir. E aí eu lembro que essa pessoa tomava muitos medicamentos, né? Doutor, a gente está endividado, a gente precisa resolver essa questão do inventário do imóvel, a gente precisa achar um comprador, porque com esse dinheiro... E aí, assim, já eram pessoas idosas, né? No caso, já haviam um imóvel que já vinha há muito tempo, e eles tinham lá nos seus 70, 80 anos, né? E uma pessoa no tratamento de câncer, e eles precisavam do dinheiro, precisavam vender o bem. E aí a gente, eu salientei, o inventário extrajudicial, ele é mais rápido, a gente vai conseguir vender, a gente já tem um comprador, vamos finalizar, vocês vão receber o dinheiro, vocês vão conseguir, de fato, pagar o tratamento, pagar os medicamentos e seguir em frente, né? E essa questão do dinheiro é sempre muito presente nas nossas vidas, até porque a gente vive uma era capitalista, né?
E o que a gente vê mesmo, assim, é que pessoas idosas, né, pessoas muitas vezes deixam de se dar o luxo para dar aos filhos, né? Quantas pessoas que a gente conhece que muitas vezes recebem uma aposentadoria e dá um determinado valor da sua aposentadoria ao seu filho, quando muitas vezes seu filho não trabalha, né? Então, é sempre com essa ideia, né? Se você puder usufruir a sua vida em vida, né? A gente sabe que a gente vai morrer e os outros vão ficar aí. Então, cada um tem que fazer a sua história. Então, não vamos nos amarrar. Vamos ver o hoje, né? Vamos ver o hoje e de forma o mais confortável possível. A gente vê idosos, de fato, fazendo restrições em suas vidas, justamente no sentido de tentar dar o melhor, ou que seus filhos luxem com aquilo ali. Então, eu acho que cada um é senhor da sua história e tem que fazer por onde, né? Inclusive, você falando aí da música do Rapa, me faz essa reflexão também, né? Porque a gente, às vezes, fica tão focado na parte ali de brigar, E eu acho litigar. o advogado, ele é instigado a isso, né? Ainda em faculdade, pelo menos na faculdade. Não, tem que judicializar, tudo tem que... Vamos brigar, vamos prolongar. Na graduação, negócio de conciliação, mediação. Não, tem que litigar. Você está fazendo faculdade para litigar. Você é advogado, você tem que litigar, tem que brigar. Tem que botar o dedo na cara, como diz como ouvi uma cena de uma amiga. Me respeite! mas essa cena aí foi comigo, viu? Um momento de tensão. Mas não foi com o doutor Leandro, não. Não foi comigo, não. Mas eu tive um professor na graduação que falava que negócio de mediar, de conciliar, isso é coisa para advogado frufru, tem que litigar, tem que brigar. A figuraça. A gente, até hoje, às vezes, a gente troca mensagem pelo... Ele tá meio fora das redes sociais, mas quando a gente tem a oportunidade de achar ele no Instagram, a gente conversa com ele para resenhar um pouco. Mas é isso, né? E coloca-se muito essa ideia do litígio, mas a importância de um bom acordo. Eu, na trabalhista, às vezes falo, olha, um bom acordo é melhor do que você protelar ou postergar, melhor dizendo, um processo judicial. Porque às vezes vai demorar anos. E a pessoa está precisando receber, óbvio, um valor que seja benéfico, né? A gente também não vai abrir mão de direitos. Mas se for um bom acordo, a gente sempre faz. Eu acho que soluciona tudo. A vida já é tão pesada, como o doutor Vitor comentou. A gente leva o que a gente... Eu lembro uma vez, a gente estava na sala da OAB, foi esperando a audiência. Eu acho que acho que foi a minha primeira audiência contra você, não foi? Você contra a empresa que eu estava representando. E aí, doutor, tem acordo? Eu falei, por mim, tinha acordo todos os dias. Aí o advogado, doutor, assim também acaba nossa profissão, não sei o que. Eu falei, não, tem que ter acordo, vai ficar litigar e chega lá no meio do processo, não, tem um acordo. Inclusive, na área trabalhista, os próprios juízes, é um consenso, né, que o CPC ele vem trazendo essa... né, determinação para que se tente o acordo, se tenha os métodos para solucionar o litígio. E no trabalhista a gente já tinha isso antes. O processo de trabalho já sugeria que tenha as etapas. Tem proposta de acordo, doutor? E o juiz, ele gosta. Gosta porque assim, inclusive até fazendo cursos com outros magistrados, eu comprei um recente de prática trabalhista, que é do Felipe Bernardes. Ele é um juiz e ele falando sobre isso. Leve uma proposta de acordo, leve para pelo menos mostrar que está disponível, né, para o diálogo, porque é importante. Não tem. A gente não reconhece nada, a não ser que seja realmente uma aventura jurídica, um caso que não tem fundamento, tudo bem. Agora, se tem, vamos tentar resolver. Não for o caso, aí sentença, recorre, faz todo o procedimento, mas é importante. Essa questão dos juízes, né, até exemplifiquei. Eu sei que a doutora deu a disciplina de profissões jurídicas, sim, né? E agora eu estou lecionando a disciplina de profissões jurídicas. Aí eu disse, olha, eu já tive uma situação de mesa de audiência trabalhista que o próprio magistrado pegou um papel e começou a calcular as verbas trabalhistas. Aí o pessoal, os alunos, e foi, professor, e foi. Eu já tive também um caso que... ele de fato uma postura mais ativa, né? No sentido de resolver aqueles meios, são meios de composição, então
quanto mais você fazer de forma célere, né? De forma de um acordo, mais tarde de próprio punho, parou no meio da audiência e foi... Eu já tive essa última que eu fiz, que foram 2 lá em Petrolina, uma magistrada. Não, vamos calcular aqui quanto seria. Aí era um adicional de periculosidade, se não me falha a memória. Vamos aqui, tal ano era tal salário, aí vamos considerar aqui esse percentual. E a gente chegou num determinado valor para a composição. Não fechou o acordo, mas foi uma postura, como o doutor Vitor falou, tem magistrados que, na esfera trabalhista, voltando aqui para a esfera, que tem magistrado que até inclina para o acordo. Ele faz a proposta de acordo nesse valor aqui, eu vou constar em ata, você vai apresentar para a parte reclamada e ver que se entra num consenso, coisa e tal, porque vai ficar desgastante. Tem um magistrado aqui na nossa região que ele faz isso, eu vou colocar na ata o valor a empresa traz um acordo que não há um consenso entre as partes, vamos inclinar. Aí ele mesmo para a audiência, faz o cálculo, joga uma planilha lá na tela para a gente estar acompanhando. Ele faz o cálculo, vamos jogar esse acordo nesse valor, porque já essa questão do litígio já está tão desgastante em relação a isso e acaba solucionando o problema para ambas as partes, né? É verdade. E o tempo passou rápido, viu? A gente já tem mais de hora, né? De podcast passa super rápido aqui. A gente perde noção. Aqui tem um problema. Todo mundo que entra aqui acha, como a doutora Carla fala, a gente perde a noção do tempo. E chegando aqui aos finais, né, dos questionamentos, doutor. Mas acho que a pergunta era da doutora Sueli. Eu esperei você falar. Doutor Vitor, fechando esse bloco. É um tema tão que você gosta, eu gosto. Percebi. Eu já não gosto, por isso que eu fiquei mais observando. Mas realmente é um tema interessante. Mas, doutor Vitor, saindo um pouco dessa parte teórica, vamos falar um pouquinho da sua advocacia. Qual é a dica que você poderia dar para quem está iniciando, que quer iniciar nessa área do extrajudicial, que está vindo, já veio com tudo, né? Então, tem advogados que só atuam no extrajudicial. Qual é a principal dica que o senhor deixa? Olha, a principal dica, né, que a gente, como professor, tem que dizer, né? Estudem, né? Primeiro ponto, estudar, né? Que você, de fato, para ser advogado, você tem que estudar, para você ser professor, qualquer profissão jurídica que você abraçar, você tem que estudar e tem que ter propriedade sobre o assunto. Porque sem propriedade, você não convence o seu cliente. Sim. Então, você tem que saber tratar sobre o assunto e para poder convencê-lo, né? Envolve uma série de coisas, né? Um cliente que vai ao seu escritório vai ter a questão da confiança, vai ter do cliente de fato gostar de você, porque tem essa questão também, como a gente falou lá no princípio aqui da nossa conversa, né? De um cliente de fato abrir o coração, chorar na frente do advogado. Mas as principais dicas que eu dou é o estudo, né? Que se prepare, que o momento ele virá, né? O momento aparece. Seja diligente, a todo momento que necessitar de um documento, seja diligente. Tente resolver a demanda de forma mais célere possível, né? Não postergue. Sempre seja receptivo, né? Aos clientes que lhe chegam. Estudem. De fato, estudar é importante, né? Eu venho de uma família de professores, né? Minha mãe foi professora aposentada, meu pai também foi professor, também está aposentado. Minha irmã é professora, meu irmão é professor, então assim, estudem, porque de fato só o estudo vai lhe levar adiante, né? E é o que de fato, aos recém-formados, um outro, pensar que talvez um outro conselho, tem altivez, né? Acorde, né? Lute, porque o lutar é diário, né? Você acorda para advogar, a luta é diária, então você tem que ter predisposição para isso. Canalizar suas atenções para isso, né? Porque você tem que dispor do seu tempo, muitas vezes você não tem cliente, por óbvio, mas se faça o esforço, você tem um escritório físico, vá para o escritório físico, mesmo que você não tenha ninguém para atender. Crie disso uma rotina. Faça de forma exaustiva, vá até onde o seu horário for, onde puder. Se não tem cliente, vai estudar, pega um livro, para na sua mesa, ouvir uma nova forma
Crie mídias, né? Hoje tem a questão das mídias sociais que são importantes. Se você puder divulgar o seu conhecimento, então é sempre uma postura ativa, né? Então eu acho que os principais, por óbvio, existem vários outros conselhos, né? Eu já estou aí na atividade jurídica, né? Como advogado há 16 anos, por óbvio que você vai ter frustrações, é natural. Em processo judiciário você vai ter frustrações, você vai esperar uma coisa, não vai acontecer. Então é normal, mas é uma luta diária, é um trabalho de fato. Eu às vezes, né, tem umas canecas que tem até um senhorzinho de bigode no meio tentando atravessar uma corda e aí tentando ali se posicionar, se equilibrar. A gente sempre tem essa imagem, né? Do advogado tentando se equilibrar, mas o advogado não é só isso, né? Se equilibrar pelo infortúnio, não. Acho que é de fato você ter uma ideia ativa, uma ideia de força, uma ideia de poder levantar todos os dias. E é isso, seguir o caminho, ser persistente, né? Não se quedar na primeira frustração, porque todos nós que começamos escritórios, a gente começou escritórios sem ter nada, né? Sem ter nenhum cliente. Muitas vezes pagando para trabalhar, né? Você tem que pagar um aluguel de uma sala, você tem que pagar uma internet, você tem que pagar uma energia. Você tem no caso, o petróleo é uma Compes, um fornecimento de água. Então, todas essas questões, você passa um tempo para poder receber o seu primeiro honorário, né? Então, de fato uma jornada dura, diária, mas recompensante. Eu falo direto para meus alunos, a advocacia é um empreendimento. Você busca o conhecimento diariamente, você tem que prospectar diariamente, você tem que estar dentro, como o Dr. Vitor falou, tem que estar no escritório. Eu já tive casos de clientes, eu estava andando aqui na calçada aqui perto aqui do estúdio, andando, e a pessoa saiu, aqui próximo tem a Defensoria Pública, a pessoa saiu sem atendimento, estava desesperado, uma execução de alimentos. Doutor, eu fui pegar um café, alguma coisa, uns lanchezinhos aqui na rua, eu fui pegar uma coisa no carro e a pessoa, quando deparei na porta, eu estava até em atendimento, quando eu aguarde só uns minutinhos que eu vou estar atendendo uma pessoa, e o que tinha marcado comigo não fechou o contrato, e ela que chegou fechou o contrato. Então são situações que acontecem. Se eu não estivesse aqui, ou se eu não estivesse no escritório, não teria acontecido. E foi uma cliente que até hoje, quando me vê, me abraça, me agradece. Doutor, obrigado. Não, é o nosso dever. Foi o meu juramento, prestar serviço. E a senhora me contratou e hoje a senhora é beneficiária nessa situação. O seu filho tem o alimento, né? Tem os alimentos mensalmente. Então, e quando você tem, eu acho que o maior pagamento não é os honorários, é quando você tem esse reconhecimento do cliente. Quando ele está necessitado, como o doutor falou, há casos que há o êxito, mas há casos que não vai ter o êxito. Então, e nesses casos que não tem o êxito, mesmo assim você tem uma resposta positiva. E quando no caso que tem o êxito, você tem aquela gratidão do seu cliente. Então é muito enriquecedor, é muito gratificante. Então, antes de ir para a pergunta final que o doutor Leandro vai fazer, queria fazer um bate-papo rápido, pergunta-resposta rápida, para a gente conhecer um pouco o doutor Vitor. Café ou chá, doutor Vitor? Café. Petição longa ou objetiva? Tem que responder uma frase só. Olha, a gente do direito acaba sendo muito prolixo, né? Mas um longo com objetividade, talvez. Gostei da resposta. Processo físico ou judicial? O eletrônico? Eletrônico. Audiência presencial ou virtual? Presencial. Conciliação ou sentença? Conciliação quando o acordo é bom. E sentença quando a previsibilidade boa de ganho. Muito bem. Doutrina clássica ou jurisprudência? Eu gosto da doutrina clássica. Não, eu ia fazer um aqui, eu acho que não vou fazer não, para não botar em saia justa, eu ia botar advogado ou professor.
Os dois, né, doutor Vitor? Os dois. Um contemplando Agora o outro, estou gostando bastante da atividade docência. da docência, eu acho. Ah, que bom. Sustentação oral ou despacho com o juiz? Despacho com o juiz. Acho que flui mais também. Eu também. Civil ou trabalhista? Cível. Eu tô em minoria agora. Pronto, doutor Leandro, pode fazer a pergunta final. Doutor Vitor, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Como a doutora Sueli falou, o tempo aqui voa. É gratificante a sua presença aqui, mas gostaríamos de fazer a última pergunta. Qual o legado de tranquilidade e organização que o doutor Vitor deixa? A gente fala no inventário extrajudicial ou qualquer demanda judicial? Qualquer demanda, na sua carreira jurídica em si, como advogado há 16 anos. Olha, o legado de tranquilidade é que, para o cliente, que eu tenha tentado passar com todos os meus esforços, né, o meu trabalho de forma mais técnica possível, que consegui... Muitas vezes você não resolve a demanda, porque a demanda não só depende de você, mas que você fez todos os esforços para que seu cliente tivesse o ganho de causa, né? A gente sabe que num processo judicial, especialmente, são dois lados, 50-50. Nunca se ganha, né? Nem sempre se ganha, quer dizer. Se ganha. E às vezes se perde, às vezes se ganha. Então, o legado de que você conseguiu entregar tudo o que foi possível do seu conhecimento, de todo o seu esforço, para que seu cliente tivesse um ganho, né? Eu acho que a maior tranquilidade que você pode passar é isso, independentemente se você vai ganhar a causa ou não, né? Porque é o jogo, né? O jogo é jogado e lambaria é pescado, né? Mas... Mas... Entendi. O jogo é jogado e lambaria é pescado. Então, nem sempre é êxito. Mas você vai, com todos os seus recursos postos à disposição, de conhecimento, a documentação que o elemento probatório que o seu cliente lhe entrega, você vai tentar ter sucesso. Mas nem sempre consegue, e a gente sabe que é um jogo, né? É um jogo de xadrez. Saber a próxima E peça. fora que a gente ganha uma causa em primeiro grau, mas vem um segundo, pode acontecer uma reforma. Uma reforma. Então, enfim. Mas a tranquilidade que eu acho que a gente tem que passar é que a gente conseguiu, né, pelo menos fazer aquilo que estava ao nosso alcance, a gente conseguiu entregar de forma mais adequada possível. Ok, doutora. Com a palavra. Agradeço imensamente, doutor Vitor, pela sua presença, pelo seu investimento em tempo, né? Porque a gente sabe da correria, do dia a dia, da advocacia, da docência. Então, é uma honra recebê-lo e saber dessa sua disposição em prestar informações tão esclarecedoras como foi hoje. Vocês tiraram várias dicas, né? Junto, o Léo também, do extrajudicial, o que é um tema importante para a sociedade, uma vez que todo mundo pode se deparar com essa situação. E o senhor se mostrou esse profissional, ser humano, que é acolhedor, né? Humano, melhor dizendo, acolhedor, de que não é só mais um processo, é um cliente que está com uma dor, né? Metaforicamente falando, nesse sentido de resolver um processo judicial, um direito material que foi violado, o que pode ser, enfim, e você resolver, e eu não só falo do extrajudicial, mas a completude do cível, que é a principal área da sua atuação. Então, parabéns pela atuação, parabéns pela docência, e já vamos marcar, Léo, o 2.0 para o doutor Vitor falar sobre a tese de mestrado, doutorado, mestrado. Mestrado dele, que fala sobre direito do trabalho. Aí esse sim, caramba, eu vou... Escravidão contemporânea. Olha só, um tema bem interessante. Tem a ver com a uberização? Uberização, não? Também. Bom, não sei qual foi a tese do doutor, mas eu até Não, assim diretamente, mas até que... Hoje talvez seria uma modalidade, porque eu prego isso. Eu sou um pouco contra essa nova modalidade de uberização. A uberização, a pejotização. Inclusive está no STF, né, discussão, acho que não finalizou acho ainda. Que tem um trabalho de um procurador tem. A gente da República. viu, já discutiu. É um procurador do trabalho, né?
Ele disse que foi Que ele Uber mesmo, durante 6 não meses. sei quantas Ele pediu a horas... licença e trabalhou uns Acho que foi 4 6 meses. meses, não? 4 ou 6 meses. Por aí. Ele fez X horas rodando de Uber na cidade que ele mora. É um tema importante que a gente vai falar com certeza. Bom, eu finalizar, né? Eu agradeço demais o convite. Fiquei muito feliz, né, com o convite, com ter participado aqui, de fato. Para mim é algo inédito, né? Talvez, enfim, a gente ainda de um período mais arcaico, ainda não está tão modernizado, mas assim, eu fiquei realmente muito feliz, espero assim, ter ajudado em alguma coisa, ter contribuído, ou ter levado o conhecimento da minha parte, da minha parte prática da advocacia, e assim, só agradeço ao convite da doutora Suelen, do doutor Leandro, então, e fico muito feliz de ter participado do PodJus Podcast. Exatamente. Onde a justiça... Ganha voz. Pode finalizar. Pessoal, então mais um episódio entregue. É uma honra estar aqui com vocês nesse dia. Como eu falo lá no início, entre nas nossas redes sociais, entre lá no nosso chat, comente. Com certeza você vai ter a sua resposta sobre a sua dúvida. Entre lá no nosso Instagram, podjus.podcast, é isso? Podjus.podcast. Entre lá, nos adicione nas suas redes sociais, comente, compartilhe. Você é uma engrenagem muito importante para o nosso crescimento, então, muito honrados com a sua audiência, com a sua companhia, e um forte abraço. E PodJus Podcast, aonde a justiça ganha voz. Tchau, tchau, gente. Tchau, Muito gente. obrigada. Tchau, tchau.